No Perfil Opinião de hoje, nós estamos tendo aqui o prazer de receber a professora e doutora Célia Sacramento, que, como vocês sabem, é candidata a vice-prefeita de ACM Neto na coligação PV-DEM. Professora Célia, nós estávamos falando um pouco a respeito do seu histórico, da sua família, da sua história de fato de superação, né, para conseguir estudar, para conseguir se formar, tudo isso. E da falta também de políticas públicas que muitas vezes impediu e impede até hoje, principalmente as pessoas, né, de uma classe social mais baixa, de conseguir de fato ascender, né, socialmente e ter uma vida de fato digna. Mas antes disso, né, eu fiquei ainda curiosa, né, já que a gente não pode falar de todo o seu currículo, aqui realmente é muito extenso, mas da opção depois em fazer direito, né? Por que ela veio? Já estava ligada a questões dos movimentos sociais e tal ou não? Não. Interessante. Eu, na área da contabilidade, eu sou especialista em direito tributário. Eu gosto muito do direito tributário. Primeiro que o tributo, a questão tributária é uma questão que prejudica muito os empresários no Brasil. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Então, eu sempre gostei de ficar estudando, verificando, procurando os caminhos lícitos para possibilitar um menor pagamento tributário empresarial. Então, eu sou muito a favor do planejamento tributário de forma ética, ou seja, dentro das brechas da lei. E eu me especializei nisso. Aí veio essa necessidade de estar fazendo o curso de direito para ter a oportunidade de mergulhar no direito tributário com mais conhecimento de causa. Bem, eu fiz o direito tributário em função, o curso de direito em função disso. Para quase todos os contadores fazem o direito exatamente por conta da questão tributária. E quando é que a senhora começa então a lecionar? Eu comecei a lecionar assim que eu concluí a faculdade, em 95, eu concluí a faculdade em 92. Em 93 eu comecei a especialização, terminei a especialização em 94. Em dezembro do ano de 94, que eu tenho muita pressa. Em dezembro de 94 eu fiz a seleção, passei, fui nomeada e tomei posse em 16 de março de 1995. Em 2007, 17 de março de 2007, 2 anos depois, eu saí para fazer o mestrado na USP, na Universidade de São Paulo, né? Fiz até 2000, concluí o mestrado e aí entrei logo na Universidade de Santa Catarina. O detalhe é que eu morei em São Paulo 3 anos, né? Morei com minha família, eu tenho uma família lá em São Paulo, minhas tias, minhas primas. Morei lá em São Paulo, mas o doutorado eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas aqui em Salvador, na FIB. A FIB fez um convênio, com uma parceria, um DINTER, né, que é um programa do CNPq. A FIB com a Universidade de Santa Catarina fez algumas disciplinas aqui e depois outras disciplinas lá. Então, por isso que eu sou mestre e doutora. Interessante. Quando eu entrei na universidade, em 89, eu tomei um susto. Porque só quando eu entrei na universidade foi que eu descobri o problema da exclusão social. Eu cheguei numa sala que só tinham 3 negros no curso de contábeis. 3. E aí comecei a encontrar os outros amigos nossos, um no curso de Direito, ou 2, nenhum em Medicina, Engenharia 1, Osmário, eu lembro bem. Aí eu disse, meu Deus do céu, quer dizer, a gente se encontra todos os negros no cursinho vestibular intermediário, eu fiz ideia, não era um dos melhores, os melhores na época era Nobel, Mendel, não sei o quê, eram os melhores. Eu estava no IDEA, que era o intermediário, IDEA, status, e sempre a gente se encontrava, fizemos um encontro dos pré-universitários. Quando chega na faculdade, o pessoal desistia no caminho. Ou seja, se eu entrei, foi porque muita gente desistiu. Não foi porque houve oportunidade, entende? Eu entrei porque muitos dos meus desistiram no caminho. Então, lá nós formamos um grupo para discussão dos problemas da cidade. Antes de entrar na faculdade, já no cursinho, nós fizemos algumas amizades no centro da cidade, por esperar no ponto de ônibus e não sei o quê. A gente começou a se chamar de Juventude Negra, por criticar algumas notas de jornal. Eu lembro bem de um jornalista na época, Adinoel Mota Maia, que escrevia cada texto racista terrível no Jornal à Tarde. E a gente ficava assim, rapaz, como é que pode? E a gente não tinha canal de comunicação para discutir isso. Então a gente pegava uma folha de papel ofício, escrevia alguma coisa, alguém ficava encarregado de digitar e distribuíamos na bênção na terça-feira, né, na bênção ali no Terreiro de Jesus, e fazíamos nossas discussões políticas. Como é que pode? E a gente pensava em fazer mestrado, doutorado, para dali a 20 anos nós estarmos no poder.
e podermos fazer alguma coisa pelos nossos, porque as mesmas pessoas que estão sempre no poder, sem conhecer a realidade de quem está lá na periferia, sem ir lá na periferia, não tem como haver mudança social. Vamos ficar sempre nas mesmas. Como promover política de igualdade, excluindo? Como é que uma cidade é eminentemente negra e os negros não estão na universidade? Meu Deus, que Deus, louca de meu pai foi essa, de querer que eu entrasse na universidade, se nós negros não estamos na universidade. Então, nós pensamos em montar uma instituição que quisesse discutir e promover a inclusão de negros na universidade. E fizeram isso? E aí fizemos isso, criamos na época, eu fui a contadora, né? Cada um teve uma parte. E eu fui a contadora de uma instituição, a Steve Biko. Eu fui a contadora inicial, junto com alguns amigos, né? E fizemos esse trabalho. Depois eu não fiquei, né, nesse trabalho, meu marido, através da minha empresa, ficou dando assistência. E algumas vezes eu fui chamada por essa instituição para dar aulas, né, como no projeto Mentes e Portas Abertas e tal. Mas nunca fui fundadora de direito, aquela que assina o documento de fundação, porque eu sempre fui da área técnica. E aí vem o meu envolvimento com as questões sociais. Quando eu me formei em contabilidade, um dos grandes problemas que as entidades do movimento social têm é com relação à prestação de contas, captação de recursos, elaboração de projetos. Então o que eu fiz? Eu passei a fazer esse trabalho voluntário. Gratuito. Era a sua forma de contribuir. De contribuir. A começar pela associação que minha mãe fundou, depois outras associações cooperativas de materiais recicláveis. Então, eu fazia voluntariamente, faço até hoje, há mais de 20 anos, eu faço esse trabalho com várias entidades de Salvador. E cheguei a fazer do Instituto Steve Biko por algum tempo esse trabalho. Então, eu sempre dei minha contribuição técnica. Veja, eu nunca participei de projetos de captar recursos para mim, né? Para a minha empresa, você não vai encontrar. Porque a empresa de Célia ou Célia prestou um serviço para o governo municipal, estadual, federal, né, através de ONG, não sei o quê. Você nunca vai ver isso. Agora, você vai ver sempre eu em várias entidades prestando serviço e faço questão, a doação, assino o recibo, o valor do seu serviço esse ano inteiro. Foi isso aqui, ó, doado. É a minha doação, tome. Canso de fazer isso com Mas entidades. aí, com esse envolvimento nesses movimentos sociais, tudo isso, começa a nascer de alguma forma um desejo de, como você mencionou anteriormente, né, de estar no poder e poder fazer ainda mais? Por incrível que pareça, não. Eu sempre achei, eu tive vários amigos nesse movimento e achei que qualquer um podia. Eu sou da área técnica, eu sempre tive orgulho de dizer isso, eu sou da área técnica, hein? Tô fora. Então, eu participo, ajudo, faço, executo, mas nunca pensei em estar na política. Imagine você que eu ajudei a formar, a fundar vários zonais do PT. Eu e vários amigos meus que são professores e doutores, professoras, doutoras hoje, como a professora Claudinha Pacheco, como a professora Isabel Reis e vários outros, né? O Reinaldo, ajudamos a fundar o PT. Eu nunca fui filiada. Mas sempre fui militante mesmo. É isso que eu queria que a senhora falasse também, né? Porque seu envolvimento com o Partido dos Trabalhadores, né, data de longa data. Pois é. Mas aí veja, é porque é um paralelo. Eu sou a contadora, que estou ali viabilizando as execuções técnicas, em função das necessidades de prestação de contas, de captação de recursos de projetos. Mas, por outro lado, eu também tenho essa pegada da discussão dos problemas sociais com o meu grupo, que são historiadores, que são sociólogos, que é o pessoal da área de direito. Então, sempre dando a minha opinião, então eu vou me envolvendo com as questões do movimento social. E em função disso aí, em 2006 eu estava na minha casa. O movimento social foi lá, bateu na minha porta. Célia, nós estamos pensando, a cidade está um caos, e nós precisamos de um novo nome na política. E eu disse assim, e daí? Não, inclusive você foi chamada para a reunião. Eu disse, foi, só que eu não pude ir. Eu trabalho muito, Dene. Eu dou aula em curso de pós-graduação. Eu tenho a minha empresa, e eu dou aula em cursos de pós-graduação em várias faculdades, aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil. Eu sou conferencista internacional, eu já fiz trabalhos até na China, né, do outro lado do mundo, em vários países. Então, eu tenho uma agenda assim, muito no corre-corre, ajudo muita gente, várias entidades. Né? E achou que não podia? Então, eu disse, não, mas é porque eu sempre ajudo. Sim, qual é a minha parte? Vocês decidiram na reunião, qual é a minha parte? Não, a sua parte é que você foi escolhida. Eu tomei um susto. Para ser a candidata, gente, pelo amor de Deus. Não, Célia, você está preparado, você está qualificado. Você sempre falou que era necessário. Isso sim, eu acho que é necessário. Agora que sou eu vou conversar com minha família e vocês vão ver que isso não vai dar certo. Aí comecei com a família, o pessoal... Não, Célia, realmente o pessoal tem razão. Eu vou começar com os entes religiosos, todos. Não realmente... E aí comecei a só ver apoio, e disse, pronto, eu não tenho mais nenhum direito, da próxima vez eu nem pergunto. Eu decido logo. Mas todo mundo apoiou. Mas então, quando a senhora se filiou,
primeiramente já foi no PV? Não foi assim. Aí eu disse, só tem uma condição, que nós procuremos, nesse mar de lama que está a política, um partido, que não pode ser o dos trabalhadores. Porque eu já me decepcionei com o PT, quando expulsou a Erundina, em função dela ter aceitado ser ministra. Depois, eu quase desisto do PT de vez, quando expulsou Heloísa Helena. Eu achei um absurdo. Eu, então, que sempre fui fã dela ali, sabe? Eu achei, meu Deus, ela continua defendendo os mesmos ideais. E o pessoal, o que é isso? E não tinha estourado problema nenhum. Ela lá nos embates internos, em função de querer defender a mesma linha de sempre, expulsaram. Quando em 2006 chegou o mensalão, Dene, aí foi a gota d'água. Eu disse, realmente, eu não faço parte mais desse grupo. Eu usava estrelinha. Eu usava estrelinha. Eu uso aqui um botão do CRC, sempre, e um do PV. Sempre eu estou com esses botões, ou CRC ou PV, ou os dois. E eu usava a estrelinha do PT a vida inteira. Todo mundo sabia que eu era petista, todo mundo tinha certeza até que eu era afiliada. Poxa, o mensalão foi a gota d'água. Eu disse, não quero. E aí a gente escolheu no Mar de Lama em função do trabalho que Juca já fazia aqui, foi a referência que nós tivemos. Então procuramos e fomos ao PV. Chegando ao PV, participei do processo eleitoral, fui a segunda mais votada, perdi para o primeiro candidato, que já foi candidato várias vezes, acho que 4 no PV. Eu tive apenas menos do que ele, 50 votos, então foi uma participação muito bacana, né? E assim, no voluntariado, porque era a professora Célia, eu não fui nem com o nome Célia Sacramento, fui com Célia Oliveira, porque é o nome que eu gosto, é o nome da minha mãe e tal, mas todo mundo me conhece como Célia Sacramento, o pessoal só via que era eu por conta da foto. Então foi muito bacana o processo eleitoral. Mas depois a gente, no movimento social, viu que não era bem a linha que eles queriam seguir, né, de discussão. Eu me mantive no PV, o movimento social, o grupo do movimento social que estava comigo foi para outro partido e eu continuei lá ajudando na construção do PV. Lá no PV encontrei pessoas que tinham interesse no crescimento do partido e aí começamos, né, toda uma trajetória. Eu saí candidato a deputada federal, lançamos um candidato a governador, então pela primeira vez o PV de Salvador saiu sozinho, nós estávamos lá juntos ajudando no crescimento do PV. E agora, em função de uma escolha pessoal do próprio ACM Neto, né, que, segundo ele mesmo me falou, ele fez uma pesquisa, né? Essa história que a gente quer conhecer, né? Como é que você chegou a ser indicada, né, pelo próprio Partido Verde, né, para ser candidata a vice? Eu lhe confesso que eu não fui indicada pelo Partido Verde. Não foi indicada pelo partido? O ACM Neto, ele fez todo o contato com o Partido Verde para fazer a coligação e a condição que ele deu para o Partido Verde, que era, olha, eu quero fazer a coligação com vocês, eu vou como prefeito e vocês terão condições de ter a vice-prefeitura. E me ofereçam nomes. Ofereceram os nomes para ele, eu nem sei se meu nome estava naquela lista, mas ele que disse, olha, eu quero a professora Célia, eu estou pesquisando a vida da professora Célia e vejo que ela reúne todas as condições que tem tudo a ver com o que eu pretendo construir para a cidade. Então foi dessa forma que foi feita a aliança. Pois é, mas além, por exemplo, de toda essa competência, né, e que a gente está vendo aqui durante o programa, de toda essa história mesmo de superação, de determinação, de tudo isso, né, e a gente não pode deixar de ver também uma questão de marketing, digamos assim, político, e a gente viu isso também nos outros partidos, estar escolhendo mulheres e negras, né, para a vice-prefeitura, não é isso? Então, eu quero assim que a senhora também avalie a respeito dessa questão e no que isso, de fato, é benéfico para a população. Olha, eu particularmente não vejo como marketing não, viu, Dene? Eu não vejo não. Eu acho que era um caminho. E daí a minha admiração e respeito por ACM Neto. Ele conseguir, né, na força da juventude de 33 anos, enxergar no futuro. Então ele vê além. Ele vem além. Eu vejo ele assim como uma pessoa predestinada. Por isso que eu acho que ele vai ser um grande líder para a cidade de Salvador. Porque imagine, quando ele veio, ele não escolheu, porque tem que ter uma pessoa negra, até porque tem outras pessoas negras lá no PV. Então a escolha não foi essa, foi, poxa, existe toda uma qualificação. Então nós aqui em Salvador, nós negros, construímos uma história. Já existem muitas pessoas qualificadas em Salvador para estar no poder. E a ACM Neto, ele teve essa percepção, nós precisamos estar incluindo. Ele sempre pensou dessa forma na história que eu conheço dele, que é desses 10 anos que ele está
enquanto político. Então, para mim, foi bem assim. Eu não vejo assim como o marketing. Tanto que as pessoas ficaram dizendo, por que o pessoal não usou na televisão, não sei o que. Você veja que eu quase não apareci. Então, que marketing é esse? Se fosse realmente esse marketing que o pessoal disse, nós tínhamos ganhado no primeiro turno, se tem esse impacto. E não foi. Eu estava ali com uma candidata qualificada, discutimos juntos, construímos um projeto para a cidade, temos um projeto, o melhor projeto para a cidade. E eu sei que a senhora antes já tinha tido contato com alguns projetos dele e já tinha tido essa admiração. Exato, mesmo, eu né? lembro que em 2008, quando ele foi candidato a prefeito, eu tive acesso a um material dele, um livrinho, que fazia todo um esboço do que ele queria, era o projeto. E a gente lá no Movimento Social, para ele, é o único que tem alguma coisa assim real, ó, e alguma coisa que tem tudo a ver com o que nós estamos pensando. Ele falava em qualificação profissional, a minha tese de doutorado fala dessa necessidade de qualificar para a gestão do conhecimento, da questão da tecnologia, ele falava das câmaras, ele deu um outro nome para essas câmaras que a gente também achava que era importante. Tanta coisa assim tão para frente que nós achamos assim o máximo. Claro que nós não íamos, naquela época, fazer essa aliança, por conta de todo um histórico. Bem, o fato de ser uma ativista negra e se associar ao DEM foi um motivo de crítica, né? Foi um motivo de crítica e o movimento social tem toda a razão, né? Afinal de contas, são 20 anos de política de promoção da igualdade. Eu não posso colocar um trabalho de 20 anos à risca em função de eu, particularmente, Célia, a professora Célia, acreditar em Assemineto. E eu não tenho dúvida nenhuma, como eu falei para você há poucos instantes, eu vejo ele como uma pessoa predestinada. Então, uma pessoa determinada, eu estou gostando muito. Nós vamos fazer as discussões, o que dá para fazer, o que não dá, ele é todo preso à legislação, ao que pode ser feito, o que é viável, tudo certinho. Imagine, são poucos os políticos que estão na política há 10 anos, ficha limpa. Então, eu não estou com o DEM. Estando, né, já que foi a coligação, claro que eu estou com o DEM, mas eu quero dizer para você que tem uma coisa mais forte, que é o Assemineto e sua história de político ficha limpa, que é tudo que nós precisamos. De político que procura fazer tudo de forma bem conservadora, bem organizada, mas com uma visão futurística, usando tecnologia, pensando e viabilizando a inclusão social. Nosso projeto ele é fantástico. Nosso projeto, poxa, ainda bem que agora nós vamos ter muito tempo na televisão, tanto quanto os outros, para mostrarmos para a cidade. Porque imagine, só inventando mentiras, criticando, só falando coisas que não existem a nosso respeito. Nós vencemos. Imagine quando nós pudermos, que agora, começamos ontem, falar de fato dos nossos projetos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós seremos vitoriosos. Ok, então no próximo bloco a gente vai justamente começar falando a respeito desses projetos com a professora Célia Sacramento. Daqui a pouquinho a gente volta.